Nós estamos aqui com Lucas Mota, gerente executivo da ABPIP, Associação Brasileira de Produtores Independentes de Petróleo e Gás. Lucas, começo perguntando para você sobre o veto da parte da agora Lei 15.269 de 2025 sobre o preço de referência do petróleo. Como que isso é importante? Olha, nós da ABPIP primeiramente vimos o veto como uma vitória para a segurança jurídica do Brasil, para a segurança regulatória, para os investimentos, né, no setor de óleo e gás. É uma vitória de todo o setor, né, de fato, trazendo uma previsibilidade, dando previsibilidade ao setor, né, garantindo investimentos e, sem dúvidas, garantindo também a segurança energética, né. A gente vê que o preço de referência, a proposta, né, do PLV 10 de 25, ele alterava o preço hoje regulado pela ANP, né, em relação a preço, a corrente de óleo, tendo como características as especificações técnicas, para um preço de transferência, né? Então, um preço de transferências que hoje é usado para o cálculo tributário de forma anual. Então, existiam muitas dúvidas da executibilidade dessa proposta. Mas a gente fez várias manifestações, várias notas em relação a defendendo o veto, né, de forma explícita, e a gente vê esse veto como de fato uma vitória para todo o setor, não somente para as empresas independentes, mas para todo o setor de petróleo e gás do Brasil, que ganha muito com previsibilidade regulatória e jurídica. Certo, e por outro lado, não houve o veto da definição dos limites de rejeição de gás. Como isso afeta os produtores independentes? A questão da reinjeção, né, não houve esse veto. A proposta é que o próprio CNPE ele regulamente a questão dos limites de reinjeção para as novas áreas que vierem a ser licitadas. Então a gente acredita que nas áreas que já estão licitadas não vai ter nenhuma inferência nesse sentido. E esse ponto do limite de reinjeção vem a ser somente para as novas áreas a serem ofertadas. De fato, é um ponto que muito técnico, né? Depende de projeto para projeto. É um ponto hoje que é tratado pela agência regulatória, caso a caso. Cada projeto tem uma especificidade e a gente acha bem complicado, uma vez que não dá para colocar todos os projetos na mesma régua, né? Cada área é uma área, cada reservatório é um reservatório, então cada plano de desenvolvimento por operador é diferente do outro. Então esse é um tema bastante técnico que a gente vê que deveria ser competência da própria ANP tratar sobre esse tema. E agora sim, ainda sobre petróleo e gás, mas voltado para o fracking. No dia 11 de dezembro vai ter audiência no Superior Tribunal de Justiça sobre permitir ou não esse tipo de exploração. Como a ABPIP vê o fracking? A ABPIP a gente vê o frack como... Na verdade, primeiramente a gente tem que tirar o tema do frack do misticismo, do achismo, e colocar ele na mesa e tratar ele como ciência e regulação. Então hoje o Brasil existe um grande potencial de recursos não convencionais, né, pela técnica do fracking. Hoje o Brasil a gente importa cerca de 30% a 40% do nosso gás. Então explorar esses recursos poderia abrir novas fronteiras, e não somente novas fronteiras, esses recursos poderiam ser explorados e produzidos dentro dos próprios campos maduros já descobertos. Então isso seria uma economia de abrir novas fronteiras, a gente maximizaria a produção daquele campo, aumentaria o fator de recuperação, que é um dos objetivos da Política Nacional de Petróleo e Gás. E além disso, um dos planos mais importantes, né, a gente aumentaria nossa segurança energética. A gente falar de gás não convencional, de fracking, é falar de segurança energética, em um momento que a gente passa pelo Brasil, na qual a gente precisa de segurança energética. Então, é um tema que vai ser posto no STJ, uma grande oportunidade da sociedade discutir sobre esse tema. Mais uma vez, como eu falei, de forma técnica e regulatória. Já existe um arcabouço legal, regulatório, federal e estadual para tratar desse tema. É uma técnica que já é aplicada desde 1947 em todo o mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, já perfuraram mais de 1.000 poços nessa técnica. Hoje e foi graças ao frack que eles saíram do maior importador de petróleo do mundo para o maior exportador. A Argentina, nosso vizinho, também está seguindo esse passo, mais de 1.600 poços perfurados nos últimos anos. E a gente precisa
descobrir, né, ter a possibilidade de, pelo menos, descobrir qual o nosso potencial, que a gente não sabe. Né? Então é uma grande oportunidade para o Brasil, da gente ser autossuficiente, da gente parar de importar gás, de usar esse gás para reindustrializar o país. Né? Existe uma grande sinergia também com o agronegócio, né, em relação à indústria de fertilizantes, em colocar esse gás no interior do país. Né? Esses reservatórios de potencial do shale gas no Brasil hoje estão em bacias interioranas, então é uma grande oportunidade da gente monetizar gás no interior do país. E existe uma grande sinergia também com o agro. Né? Então o agro poderia usar esse gás para substituir o diesel que é usado no próprio processo de agricultura, barateando assim a produção de alimentos, de farelos, e assim a gente teria também uma indústria alimentícia mais barata, uma indústria de carne mais barata também. Isso teria reflexo também no setor de biocombustíveis, né, com biocombustíveis ainda mais competitivos. Então realmente é uma cadeia bastante virtuosa de vários benesses que a gente precisa tratar e deixar bem claro, né, tratar esse tema com ciência, mais uma vez. E a cadeia de fornecedores também seria, vamos dizer, contemplada com isso, certo? Não, sem dúvida, né? Além de tudo isso, a cadeia de fornecedores, hoje, embora não se tenha uso da técnica do Brasil, os fornecedores e as empresas que praticam essa técnica de engenharia em outros países estão presentes também no Brasil. Então, em relação a pergunta se a cadeia de bens e serviços teria capacidade, possibilidade de suprir essa demanda, a resposta é sim, porque as mesmas empresas que exploram lá fora do país e que prestam serviço para aquelas que exploram fora do país também estão presentes no Brasil. Então seria uma oportunidade também para essas empresas, sem dúvida. Em relação ainda sobre o ambiente regulatório, como é que a BPIP vê o movimento da ANP de modernizar? Não, a gente reconhece todo o trabalho que está sendo feito pela ANP, no sentido de dar mais agilidade na agenda regulatória, de dar mais fluidez, dinamismo, né? De trazer essa adequação e essa modernização desses sistemas regulatórios, mas muito ainda tem que ser feito. Né? Então, quando a gente fala em relação ao gás natural, existe um grande agente do gás natural que precisa ser regulamentado, né? A lei do gás. Esse ano que a gente está vivendo, um ano muito importante, né, um ano de fato de inflexão para o gás natural em relação a termos regulatórios, e a gente espera que no próximo ano, 2026, isso permaneça. Quando a gente fala de óleo, né, principalmente em campos maduros e marginais, a gente vê que a gente precisa avançar nessa agenda, a gente precisa ter uma adequação regulatória, mas não somente regulatória, né, uma adequação legal, fiscal, para esse tipo de ativo, né, que reconheça a especificidade desse tipo de ativo, para que a gente possa prolongar a vida útil desses ativos e assim prolongar a geração de emprego, a geração de renda, o desenvolvimento regional que esses ativos fornecem para a sociedade. Né? Então, de fato, a gente precisa olhar, a gente acredita que o ano 2026 a agência vai olhar mais para esses temas. Né? Existem vários temas dentro da agência esses temas dos campos maduros e regulatórios que estão dentro da agenda regulatória, mas a gente espera que esses temas sejam trazidos para o presente, né? Como também a questão da revitalização do offshore, a gente precisa falar de tiebacks, né? A oportunidade que os tiebacks têm de revitalizar principalmente a bacia de Campos, né? Então, são vários temas da agenda regulatória das empresas independentes, que são empresas majoritariamente, né, focadas em campos maduros marginais, que precisam ser tratados. E qual a mensagem que você, Lucas, quer passar para o mercado de petróleo e gás em relação às empresas independentes, aos fornecedores independentes? As empresas independentes, de janeiro a setembro desse ano, tiveram um aumento da sua produção de 19%. Então, houve um grande aumento da produção dessas empresas independentes em comparação ao ano passado. Isso é um reflexo, né, da pujança de investimentos que essas empresas têm, da resiliência também dessas empresas, embora o ambiente tanto externo, né, o preço do barril ele vem despencando, o câmbio também, a questão do ambiente legal regulatório, né, várias medidas que estão medidas negativas que desestimulam a competitividade e a previsibilidade regulatória. Então, embora todo esse ambiente, as empresas ainda continuam firmes, mas, mais uma vez, né, a gente precisa olhar para esses ativos, né, maduros e marginais de uma forma especial, de uma forma... aqui a gente está falando de uma adequação de fato regulatória, né, pela característica dos ativos, para que a gente, esses ativos permaneçam produzindo. Não, então acho que minha mensagem é essa, né, a gente tratar esses ativos, né, uma grande oportunidade
são ativos que trazem segurança energética, que trazem interiorização, que trazem desenvolvimento, né? Então essas empresas chegam nessas regiões, muitas delas com regiões com IDH baixíssimos, e a gente vê que após a instalação dessas empresas, todo esse ecossistema da cadeia produtiva em volta muda, né? Então acaba que essas empresas também desempenham um papel como vetor de desenvolvimento regional nessas regiões, né? Tanto em terra como em mar também. Então eu acho que a grande mensagem é essa. Certo, Lucas. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço.